aí veio a entrevista coletiva dele pós-jogo, que ali foi a gota d'água. Além dele estar muito abatido, ele sentindo muito golpe, sentindo muita pressão, teve uma pergunta que foi crucial, que ali acabou decidindo de vez a situação, o Rodolfo Landim decidindo pela saída do treinador. Quando ele foi questionado... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo que ontem jogou contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Cá entre nós, uma partida horrorosa do Flamengo, horrorosa, mais uma na temporada. Ah, mas o Flamengo venceu no final com o gol do Gerson, a torcida tá feliz e tudo mais. Não tá. Jogou mal, mais uma partida desastrosa ali do nosso meio campo, sem criação, o time se arrastando de novo. Ou seja, mais do mesmo que a gente vem vendo nos últimos jogos do Flamengo. Venceu, garantiu 3 pontos, são importantes, mas não foi o suficiente para agradar a torcida, né? Isso porque... torcedores ficaram furiosos, o técnico Tite foi muito vaiado e xingado ao final da partida e, consequentemente, hoje o Flamengo anunciou a demissão do treinador. Tite está fora do Flamengo, já também foi informado que o Davi Luiz assumirá de maneira provisória ali o time titular do Flamengo, o principal, né? Tudo indica que ele vai ficar até dezembro pelo menos. É claro, se tiver bons resultados, a chance dele continuar na sequência do Flamengo é gigantesca. Então, assim... a gente torce o Felipe Luiz ficar ali, né? Conseguir ter o elenco, que o elenco ele já tem. É um cara com a visão muito à frente dos outros e, consequentemente, pode trazer muitas alegrias para esse Flamengo, né? Ele procurou toda vez um treinador internacional. Quem sabe a solução estava dentro de casa ali, dentro do próprio CT do Flamengo, que no caso ali era o Sub-20 que ele estava treinando. Vamos acompanhar as últimas novidades e como o Vene Casagrande trouxe informações de bastidores e revelou ali o real motivo do Tite ter sido demitido do Flamengo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Ele tá bravo. Boa tarde, Vene Casagrande. Boa tarde. Ô, Vene, o que aconteceu? Vamos começar esse programa falando da demissão do Tite. Esse é o grande assunto aí no futebol carioca, porque a torcida do Flamengo já tá há um tempo pedindo isso. Ontem, depois do jogo, mesmo com a vitória, o pessoal xingou o Tite nas arquibancadas do Maracanã. Aliás, arquibancadas bem vazias, coisa muito incomum para os jogos do Flamengo. A torcida fez o seu protesto dessa forma. Vene, o que aconteceu com essa demissão? A pergunta primeira que eu quero te fazer: ele já estava, entre aspas, com uma decisão de que seria demitido antes do jogo ou não? Boa pergunta ou ele foi sua. demitido mesmo depois desse jogo do Atlético Paranaense? Boa pergunta sua, Fernandinha. A apuração que eu tenho é que não. O Rodolfo Landim não queria demitir o técnico Tite, embora muita gente que esteja ali envolvida no dia a dia dele, no departamento de futebol do Flamengo, optasse pela saída do Tite. Mas o Landim não queria demitir. Tanto é que ele foi mantido no cargo diante do Atlético Paranaense. Só que muita coisa aconteceu. Vamos recapitular. Teve a eliminação na quinta-feira contra o Peñarol, uma eliminação que todo mundo classificou como vexatória, vergonhosa. O Landim manteve a postura de deixar o treinador, achando que o treinador poderia reverter a situação dentro e fora de campo, porque a situação nos bastidores também não era das melhores. Os jogadores sentindo muito, o próprio treinador sentindo muito. Veio o jogo contra o Atlético Paranaense, e você mencionou muito bem aí que mesmo após a vitória, ele foi muito xingado e hostilizado. E antes mesmo de a bola rolar e durante o jogo, ele foi muito hostilizado. A palavra certa é essa. A torcida do Flamengo mostrando claramente que queria a saída dele. E aí veio a entrevista coletiva dele pós-jogo, que ali foi a gota d'água. Além dele estar muito abatido, ele sentindo muito golpe, sentindo muita pressão, teve uma pergunta que foi crucial, que ali acabou decidindo de vez a situação, o Rodolfo Landim decidindo pela saída do treinador. Quando ele foi questionado se o Matheus Cunha seria o jogador da Copa do Brasil, mesmo na eliminação da Libertadores da América. A gente pode ver aí nos últimos dias, nos últimos noticiários, o Flamengo brigando a todo custo com a CBF, com outros clubes, para poder fazer com que tenha o seu melhor time na Copa do Brasil, ou seja, priorizando a Copa do Brasil ao invés do Campeonato Brasileiro. E aí o técnico Tite, mesmo assim, opta por manter o Matheus Cunha. Tanto é que, vou até contar um bastidor aqui, ontem, após a entrevista coletiva, uma pessoa da diretoria do Flamengo, não faz parte do departamento de futebol, mas é uma pessoa grande da diretoria do Flamengo, um VP, tirou o print da minha postagem no meu Instagram com as palavras do Tite dizendo que o Matheus Cunha seria o goleiro, me mandou perguntando: Vene, isso é verdade mesmo? Você publicou isso? Ele falou realmente isso? Porque eu não vi a entrevista coletiva. Ou seja, muita gente foi pega de surpresa, porque muita gente imaginaria que o Tite não fosse
manter esse revezamento no gol, porque o Flamengo está priorizando a Copa do Brasil. A verdade hoje é essa. Mas muita então, gente isso enxerga... é uma coisa que internamente no Flamengo era só o Tite que gostava. Não, o Flamengo não gostava antes, da questão do goleiro. Antes tinha o apoio da diretoria, só que veio a queda na Libertadores. Entendi. E a diretoria, além de estar fazendo um esforço absurdo para ter os melhores jogadores na Copa do Brasil, também fez um esforço absurdo para contratar um goleiro Rossi, que é muito melhor que o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ano passado, ele entregou na eliminação contra o Olímpia, entregou na final da Copa do Brasil diante do São Paulo. Recentemente, ele sofreu gols bobos. Ele teve culpa em 2 gols contra o Grêmio. Então, é um goleiro que não passa tranquilidade. E é óbvio, quando você olha a Copa do Brasil como a única possibilidade de título na temporada, você tem que colocar os melhores em campo. O Rossi é melhor que ele, não só no quesito pegar a bola, no quesito reposição, não tem nem discussão isso. Então ali acabou sendo a gota d'água. Então após a entrevista coletiva, o departamento de futebol, juntamente com o presidente Rodolfo Landim, decidiu pela demissão do treinador. Só para a critério de informação, muita gente me questionando sobre isso, multa rescisória. O Flamengo vai pagar 3 milhões de multa rescisória, porque o acordo prevê pagamento de 50% do que o treinador tem a receber até o fim da temporada, que é quando acaba o contrato dele. E isso vai dar cerca de 3 milhões de reais. E aí, hoje pela manhã, por volta de 7h30 da manhã, após comunicar, obviamente, o empresário do jogador, do treinador e também o treinador, o Flamengo divulgou publicamente que o técnico Tite não é mais treinador da equipe rubro-negra. Felipe Luiz fica de maneira interina. Ô, Lucas Pedrosa, a gente já vai escutar aqui a sonora do Tite, a última, né, como treinador, uma das últimas, até porque foi uma coletiva muito grande. Ontem o Tite falou sobre essa avaliação do trabalho dele e de que talvez ele não seria mais o treinador ele não seria o treinador dos sonhos, né? Cadê, Rodolfo? Talvez não seja o teu técnico, como é que é o nome dele? E aí tu pegou... talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Talvez não faça também numa situação extraordinária tanto quanto tu queira. Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Término do ano associado a essa pergunta vai ter tchau ou não. Pedrosa, a gente sabe que é um ano eleitoral do Flamengo, né? Mas vamos desprezar isso, vamos pensar no todo. De 2019 para cá, quantos treinadores deram certo no Flamengo? 2. Dorival Jesus Júnior e Rogério Ceni. Não, o Dorival. Não, acho que até o Rogério Ceni dá pra dizer que deu certo também, porque ele foi campeão brasileiro. Mas foi campeão com o povo chiando. É, porque... Era ele que eu ia pegar como exemplo, porque eu achei que você ia falar Dorival e Jorge Jesus. Não, Jesus é meio que unanimidade, isso, entendeu? Perfeito. Deram certo, pra mim, o Rogério Ceni e o Dorival. Mas olha quantos nomes. E aí eu ia pegar o Ceni como um ponto de apoio, porque ele foi campeão, mas não foi um campeão, assim, que todo mundo falava assim, caraca, eu adoro o Rogério Ceni, é isso aí, renova com ele, vamos ficar... Não, era problema, era um monte de... Por que acontece isso no Flamengo? Mas o Rogério Ceni foi demitido por questões internas. Tanto é que ele foi demitido após um vazamento de um áudio, vocês vão se recordar disso, por conta de problemas de relacionamento internamente. A comissão técnica dele com a comissão técnica permanente. Mas esse é o ponto. Se não tivesse isso, talvez ele nem fosse demitido. Mas o ponto é esse. Como é que pode, num pedaço de tantos anos... Você tem um time com um elenco tão bom, tão organizado financeiramente, que é o Flamengo, uma potência. O Flamengo é uma potência e nenhum treinador encaixa. Você consegue ver um problema? Como é que deve ser? O que é? Após o Pedrosa, eu posso dar minha opinião sobre isso? Pode. Vai lá. Eu vejo um problema muito grave aí de comando da diretoria do Flamengo, que é uma diretoria completamente confusa, que toma decisões injustificáveis, como, por exemplo, demitir um técnico que era campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, se esse cara que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil não é mantido no cargo, quem vai ser mantido? É uma panela de pressão o tempo inteiro. Eles trazem o Tite numa situação de certeza de que o Tite daria certo. A gente comentou aqui, é um grande treinador, o Tite não é um mau treinador, o Tite é um ótimo treinador, isso tem que ser deixado claro, Sim. Mas que o trabalho dele não deu liga no Flamengo, por vários motivos. Primeiro, o DNA e essa coisa de que o Flamengo tem que sempre dar espetáculo. E eu já falei 1000 vezes aqui que essa régua de cobrança, pra mim, é uma régua completamente desproporcional e que muitas vezes tem talvez um egocentrismo ali de não perceber que os adversários evoluíram, de não perceber que os adversários hoje estão melhores do que o Flamengo, inclusive. Melhores não só que o Flamengo, mas também mais organizados fora de campo.
Tem outro ponto também, a tal da meritocracia. O campo fala. O Tite não demonstrou isso no trabalho dele em vários momentos. Em vários momentos o Tite foi incoerente com as escolhas que ele fazia em campo. Posso citar aqui a primeira e talvez a que mais me vem à cabeça, que é a questão do Alan. E que muitas vezes a questão do Léo Ortiz também respingou nisso. O outro ponto, o Tite é um treinador pragmático. Ele não joga da forma como o torcedor do Flamengo está acostumado. E o principal para mim, que acabou sendo a gota d'água, foi a lesão do Pedro. O Tite montou o Flamengo para jogar em prol do Pedro. O Tite não sabe jogar sem um centroavante de referência nesse time do Flamengo. E aí, para mim, eu dou toda a razão para quem quer a saída dele justamente por conta disso. Porque o Tite não conseguiu mostrar repertório suficiente com o grande time do Flamengo que ele tem, com vários jogadores de material humano de alta qualidade, jogar sem o Pedro. O Pedro se machucou, acabou o Flamengo. Só que assim, para ser muito honesto, para mim o Tite está demitido pela torcida do Flamengo desde a Copa América. Aconteceu a Copa América, o Tite conseguiu se manter em primeiro, deu um respiro no trabalho dele e a partir daquilo ali, tudo foi crítica, tudo é xingamento, tudo é problema e o Tite tem seus problemas. Aliás, problemas que inclusive para mim me pareciam de um técnico totalmente inexperiente, porque as entrevistas coletivas dele, e muita gente acha que não, mas a entrevista coletiva demite técnico, tá? Sim. E a entrevista coletiva dele era completamente chamando uma responsabilidade para ele, como por exemplo no gol, totalmente descabida. Não faz sentido um treinador com tanta experiência, que já foi campeão de tudo, ficar chamando essa responsabilidade para ele. Então, no final das contas, tudo respinga no treinador. Eu tenho que levar em consideração o calendário do futebol brasileiro, que ele perdeu o trio de ataque dele, ele perdeu o Everton Cebolinha, o Pedro e o Luiz Araújo, isso eu levo em consideração também, mas infelizmente esse casamento já está fadado ao fracasso desde o momento que a torcida do Flamengo demitiu o Tite. Quando a torcida do Flamengo demite o Tite, é só questão de tempo e ele seria um técnico demitido. E a sua opinião em relação a isso, Vene Casagrande? Na verdade, o Tite, assim, ele nunca foi unanimidade entre os torcedores do Flamengo. Vocês vão se recordar que quando ele chegou, grande parte da torcida do Flamengo era contra a chegada dele. Eu acho que o Tite, ele deixou muito a desejar, talvez tenha perdido o time do que é trabalhar no dia a dia num clube de futebol. A grande verdade é essa, eu entendo e levo em consideração o calendário do futebol brasileiro, o excesso de lesões, mas o planejamento da comissão técnica foi totalmente errado. Priorizou uma competição no começo da temporada, o Campeonato Carioca, depois não soube rodar o elenco, ele tinha um elenco farto, ele não soube utilizar a garotada da base, a grande verdade é essa também, porque ele teve isso à disposição dele. O próprio Matheus Gonçalves ontem fez uma grande partida e é um bom exemplo para isso. Sobre a quantidade de treinadores que não dá certo no Flamengo, para mim falta projeto esportivo no Flamengo. É isso, o Jorge Jesus foi um acaso. Para quem sabe os bastidores da chegada de Jorge Jesus, foi graças ao Paulo Pelaipe, que hoje está graças no Cruzeiro. Ao Vasco, que levantou esse nome na época. Que ele estava assistindo a um jogo contra o Atlético Mineiro e o Paulo Pelaipe sugeriu esse nome. Foi um acaso. Que tinha trabalhado no Vasco. Aí tem o Dorival Júnior. Que foi campeão da Copa do Brasil da Libertadores. Ah, não, vamos tirar o Dorival e vamos trazer o Vitor Pereira. Então nunca teve um projeto esportivo. A gestão Rodolfo Landim termina, porque vai terminar, ele não vai continuar, como começou, sem projeto esportivo. E é talvez um alarme aí que a gente vê o Flamengo ser um pioneiro nessa reorganização financeira no Brasil. Em 2013 começa com Bandeira de Melo. Só que aí ele começa a ser um dos poucos que tem uma grana, que está organizado. Isso é muito bacana, que o futebol é profissional. Só que não é só você ter dinheiro. Você precisa se profissionalizar também no seu futebol, nas suas escolhas. E talvez isso seja um alarme para o próprio Flamengo. Já se organizou, foi pioneiro nessa questão financeira, agora numa gestão um pouco mais profissional para os próximos anos, que, como o Pedrosa disse, precisa olhar o lado. A galera tá chegando, tem outra galera já chegou. A galera já chegou. A galera se já organizando chegou. financeiramente, seja via SAF, via vamos juntar nossas moedinhas, seja o que for, a galera tá se organizando. Agora o Flamengo também tem que pensar. Eu acho que independentemente dos adversários, o Flamengo ele tem que se organizar, ele tem que ter um projeto esportivo. Isso aí. O Flamengo, ele nos últimos anos se notabilizou, né, por essa virada de chave. Quando o Bandeira resolve assumir o comando do Flamengo e fala o seguinte, a partir de hoje vamos colocar a gestão do Flamengo em dia. Não vai ter craque, não vai ter jogador de alto nível, a gente não vai brigar pelo título, a gente vai brigar para pegar essa dívida que é gigantesca, diminuir e assim com o passar do tempo montando um time vitorioso. Mas não é para hoje, é pra frente. E é o que muitos times não entendem, né? Que todo mundo quer ganhar. Às vezes o Criciúma começa a temporada e quer ser campeão brasileiro, por exemplo. A torcida quer o título, a torcida quer uma Sul-Americana, uma Libertadores. Só que no final, poucos conseguem alcançar isso, sabe? Então o Flamengo deu
foi pioneiro, digamos, nisso aí. Muitos times quebraram, muitos times investiram demais e não conseguiram depois arcar com essas dívidas, como o Cruzeiro, por exemplo. Então o Flamengo, com o passar do tempo, foi tomando esse posto de time que era muito bem gerido, dava tudo certo. Com o passar do tempo foi ganhando, trazendo jogadores de peso. Trouxe o Diego Alves, trouxe Davi Luiz, vai trazendo jogadores, Everton Ribeiro. E com o tempo você monta um time muito bom. Só que com o passar do tempo, não vem encaixando esse time do Flamengo. Parece, sei lá, muitas das vezes parece que os jogadores não têm motivação. E talvez com o Felipe Luiz agora, que é um cara que todos respeitam nos bastidores, o time possa crescer. O Gabigol possa vir jogar bem nesses últimos 3 meses que tem ainda de temporada. Então com isso o Flamengo pode crescer ainda mais na temporada. E quem sabe sair com o título de Copa do Brasil, chegar no Brasileirão. Tem muita coisa para acontecer e é claro, vocês saberão de tudo aqui no Flamengo Informa. Então deixa o like, inscreva-se no canal. Daqui a pouco voltaremos com mais informações repercutindo tudo sobre a saída do técnico Tite do Flamengo. Valeu!